Os episódios de Miraculous estão demorando para serem lançados e muitos estão se perguntando cadê esses episódios. Bem, se você quiser entender melhor o que está acontecendo, eu me chamo Harai e eu vou explicar a vocês o porquê os episódios de Miraculous estão demorando tanto. Então vamos começar com o vídeo. Gente, antes do vídeo começar já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, então faz isso que isso vai me ajudar. Então vamos começar agora com o vídeo. Bem, vamos lá então. Basicamente, existem vários fatores do porquê os episódios de Miraculous estão demorando tanto para serem lançados e eu vou explicar agora para vocês, então prestem muita atenção. Bem, basicamente um dos motivos disso são as redes de canais que estão passando Miraculous, que no momento é o Gloob e a Disney, ou no caso eles são os primeiros que lançam as coisas, geralmente é a TF1, mas eles ainda não estão nesse patamar. Basicamente a Disney e o Gloob, eles são responsáveis pelos lançamentos mais recentes de Miraculous, os primeiros episódios. E bem, quando não é um canal, é o outro canal lançando os novos episódios. Só que no momento nenhum dos dois estão sendo lançados nada. Bem, algo que foi confirmado, a Disney não vai lançar nenhum episódio nesse mês de Miraculous. E muita gente ficou se perguntando, ué, cadê os episódios e o que é que está acontecendo? Será que não vai ser lançado episódio em março? Bem, o que dá a entender é que não vai ser lançado nenhum episódio em março, tanto pelo Gloob e a Disney. O motivo disso é porque o Gloob ele estava seguindo o mesmo rumo da Disney, no caso os episódios quase no mesmo dia e quase os mesmos episódios. Então no caso a gente não ter episódio confirmado na Disney, quase basicamente nos confirma que também não vai ter episódios confirmados para serem lançados. Bem, um dos motivos principais do porquê essa demora está acontecendo na série, a nova temporada de Miraculous está começando basicamente do zero. É uma nova animação e todo um novo redesign na série. E basicamente isso dá muito trabalho. Então eu vou dar a vocês aqui um dos fatores do porquê vai demorar tanto para os episódios lançarem com tanta frequência, vamos dizer assim. Bem, um dos primeiros motivos é os personagens. Basicamente, todos os personagens passaram por uma remodelagem e todos eles estão diferentes. Se a gente for analisar, os personagens eles mudaram muito e agora eles estão com um novo design. São poucos personagens que não mudaram tanto, como por exemplo o Luca, que está quase com o mesmo design. Porém, os outros personagens eles mudaram muito, como a Alia, a Zoe e os outros personagens que se eu for citar aqui, nossa, vai demorar um pouco. Bem, cada personagem ganhou um redesign, tirando o Adrian, que não mudou quase nada, mas mesmo assim tá uma nova animação, então isso muda muita coisa. Basicamente, os personagens estão com um novo redesign, mas aí que vem a questão. Além dos novos personagens que estão com redesign, também vamos ter novos personagens que vão chegar na série. Então assim, dá muito trabalho eles fazerem todos os novos personagens com um novo redesign e uma nova aparência. Isso basicamente dá um trabalho muito grande, principalmente na parte da animação, pois não sabemos se todos os personagens já estão criados. A gente só viu os personagens na abertura, mas não sabemos exatamente se eles estão totalmente completos e se eles estão ainda com algumas questões para serem resolvidas, pois só nesses 4 episódios a gente já viu alguns erros de animação que estão sendo mudados. Então isso significa então que os novos personagens eles ainda podem estar precisando de uma remodelagem ou melhoras, que pode fazer então demorar um pouco de serem lançados os episódios, para assim a gente não assistir episódios com muitos erros, o que é algo que geralmente as pessoas não gostam muito. Então é bom a gente esperar os personagens estarem melhores e prontos, isso vai ajudar muito mais. Além dos personagens que foram mudados, a gente também agora tem os novos personagens, que acredito eu que é o que vai dar mais trabalho na série. Eles vão ter que criar novos personagens do zero e principalmente nessa 6ª temporada, pelo fato que agora eles não podem fazer os mesmos acumatizados da primeira até a 5ª temporada de novo. Vai ser muito estranho os mesmos acumatizados de novo, principalmente a Crisálida fazendo eles. Então isso significa que nós vamos ter novos personagens na série. Então isso vai dar mais trabalho, o que significa então que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. A gente tá vendo muitos novos personagens agora na série, como a Sublime e novos amigos da Marinette. Isso significa então que os novos personagens vão chegar na série para serem acumatizados ou quem sabe virar heróis, não sabemos. Então isso dá um pouquinho de mais trabalho, o que significa então que vai ter esse processo que vai fazer os episódios demorarem também de serem lançados. Então esse já é outro motivo que conta. Basicamente, uma das coisas que também vai chegar na série, muito trabalho, provavelmente deve ser também os novos cenários de Miraculous. Depois que o poder absoluto foi usado em Miraculous,
O cenário de Miraculous mudou completamente. Tudo em Miraculous está um pouco diferente e melhorado. O que significa então que os produtores vão criar uns novos cenários. Mas não é só isso. A gente também provavelmente vai ver cenários que a gente não viu até agora na série. Cenários que a gente ainda não conheceu. Um dos motivos disso é que se a gente for analisar esses novos episódios, a gente tá vendo muitos cenários novos na série. Como na escola da Marinette e em Paris, por exemplo. Isso tá sendo algo muito legal. Aparentemente, os produtores querem fazer a série com mais diversidade de cenários e personagens, o que significa então que a gente não vai ver aqueles episódios que nem a gente já conhecia, que era sempre os mesmos cenários toda hora que a gente via em todos os momentos. Isso significa então que a gente vai ver muitos outros cenários, o que é algo muito bom. A gente vê em cada episódio que sempre tem um cenário um pouquinho diferente ou algo que a gente não conheceu. Então, isso vai ser muito legal. E só pra deixar bem claro, se a gente for analisar muito bem, na verdade a gente não viu até agora nem os cenários ainda todos que a gente conhece na série, tá? Por exemplo, os que a gente viu, o que significa então que os cenários que a gente conhece a gente também vai ver novamente, só que modificados, o que significa então que vai ter mais alterações. Então vai ter toda essa trabalheira de mudanças de personagens. Então tá aí um dos motivos do porquê a série tá demorando tanto. Mas acredite, não é só isso. Outra coisa que a gente também pode esperar é a gente ver também os novos acumatizados na série. Como eu já falei, vai ter novos personagens na série, o que significa que novos acumatizados vão chegar também. O que significa então que a gente vai ter novos redesigns. Porque a gente não pode esperar que a série faça os mesmos acumatizados novamente. É sério, gente. A gente não aguenta mais ver a Reflecta. Então, é bem melhor a gente esperar os personagens terem seus redesigns e suas acumatizações novas. Se a gente for analisar, só tivemos um akumatizado até agora reciclado na série, que foi o Papai Cop. Mas tirando ele, todos os outros akumatizados foram originais, ou akumatizados que a gente não conhecia ainda. E isso é uma coisa muito boa, isso é bem legal. E nossa gente, finalmente, né, ainda bem que a gente vai ver novos vilões, ninguém aguenta mais tantos personagens reciclados. Isso é algo bem legal que a gente vai ver na série. Bem, um dos fatores principais do porquê a gente também tem tanta demora é que a história agora mudou. Agora é a Crisálida como vilã, novos acumatizados. Isso significa então que a gente vai ter muita coisa diferente na série. Então a gente vai ver uma coisa que tá sendo muito bem trabalhada. E eu tô gostando muito, sabe, do que tá aparecendo na série. Basicamente a gente tá vendo novos cenários e personagens. Isso é bem legal. Como a história tá diferente, isso significa que vai incrementar novas coisas na série. E isso é algo muito positivo, isso é muito bom. Mas e aí, o que você achou? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo.